Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Deixa eu ver se o pastor Egnaldo está me ouvindo agora. Pastor Egnaldo, bom dia para o senhor. Está me ouvindo? Graça e paz. Bom dia, Nayan. Graça e paz. Te ouço muito bem. Agora sim, show de bola. Não sou eu, Pedro Moura, né? Pois é, não é o pastor Pedro Moura, gente, não é. É inteligente tanto quanto, tem conhecimento tanto quanto, mas não é o pastor Pedro Moura. Como diz o pastor William, meu sonho. Meu sonho, pastor Egnaldo. Pastor, que saudade do senhor, rapaz. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Pastor Egnaldo, do que a gente vai conversar hoje? Qual é a nossa conversa? Qual é o nosso tema de hoje? Né, o nosso tema de hoje é aquela pergunta que muitas pessoas fazem, né? Quando as emoções vão oscilando demais, né? Quando a gente vivencia isso. Mas antes de entrarmos nessa questão das emoções, quando elas oscilam demais, no último encontro que eu estive presencial, porque teve um feriado, né? E depois a gente teve lá em Caldas Novas, que foi muito bom ali, né? O encontro lá no Multiplique. Já fica o desafio para o pessoal aí se preparar para o próximo ano. E aí teve uma participação em que nossa ouvinte ela colocou, né, e quando é pelo WhatsApp a gente não identifica, né, então por isso vou colocar só que nosso ouvinte colocou sobre, disse sobre que uma pessoa que perdeu o bebê, se eu não me engano seria uns 9 anos, né, e muitas vezes sentia dor por causa daquela perda, e perguntou se isso era considerado trauma. Então, vamos responder aqui agora e continuar no nosso tema, né? Falando sobre as emoções quando elas oscilam demais. E muitas vezes a gente confunde, as pessoas confundem aquela tristeza, que é algo comum, natural para acontecer, para a questão do trauma, né, da questão emocional, que aí a gente entra num outro contexto sobre aquela tristeza que é patológica. Então, primeiramente respondendo a nossa ouvinte, sim, pode ser considerado, né, quando a pessoa tem um trauma, ela passa por um momento de luto, né, mas só que aquilo fica persistente, né, então a gente vai falar um pouco agora, e pensando nisso, né, porque aquela dor ela vai se prolongando, né, ela fica persistente, e aí é considerado também como transtorno de estresse pós-traumático. Então, quando a gente fala assim de transtorno de estresse pós-traumático, que pode acontecer em outras circunstâncias, uma delas também é essa na questão do luto, né? E aí vem a ansiedade também, como pode trazer ansiedade, depressão, culpa, isolamento social. Então, esse luto ele está prolongado, ele não é aquele luto que foi processado de forma natural, né? E ele se torna ali então um momento de trauma e é aquela dor tão intensa. Então a gente precisa estar atento em relação a isso e aí buscar atendimento, né? Então assim, vamos pensar lá. Quais são os sintomas que a pessoa que passa por um luto ele pode estar passando, né? Depressão e ansiedade pode acontecer, a gente sempre tem falado, né, de depressão e ansiedade. Então, quando esses sentimentos são persistentes, né, aquela tristeza bem profunda, uma preocupação excessiva, uns pensamentos, né, que uma hora a gente chama assim, aquele pensamento que fica reverberando, ou então aquele pensamento ruminativo, aquilo que vai e volta, né? Aquela repetição constante, aquele pensamento constante sobre aquela perda, né? E o trauma ali associado, como ela tenha ocorrido ou não, são sintomas que a gente vê, né? Tem pessoas que fazem todos os esforços para evitar lugares, pessoas ou objetos que vão lembrar aquele episódio ou aquela pessoa que foi perdida. Então tem pessoas que sim, evita, não vai mais a alguns lugares, não visita famílias, e aí ela se fecha, né? Outra é a dificuldade da aceitação, né? Tem pessoas que... E aquele primeiro momento, quando você recebe a notícia, estamos falando da questão do luto, né? Do trauma, conforme a nossa ouvinte perguntou, se for sobre a questão da perda do bebê. E já tinha passado muito tempo. Olha que o tempo, 9 anos era um bom tempo, né?
já bem, e aquilo precisa ser elaborado. Então, às vezes fica aquela sensação de que aquilo não aconteceu, né? Ou a sensação de que uma parte sua foi embora, morreu, né? Perdeu naquele momento, morreu junto. Então, são aquelas dores que ficam constantes. Quando a gente fala da sensação de que aquilo não aconteceu, nós já trabalhamos em casos que uma mãe perde seu filho e ela não mexeu mais no quarto, há anos o quarto estava do mesmo jeitinho, aguardando o retorno daquele filho, e estava tudo do jeito que ele gostava, e assim, já tinha passado anos já, e aquela pessoa não conseguia nem entrar naquele quarto, então aquilo ficava tudo arrumadinho, tudo pronto, mas ela nem entrava porque ele ia chegar, e aquilo foi passando vários anos. Então essa dificuldade de aceitação também, né? E vem o impacto na vida diária. São sintomas que a gente vai linkando, né? Aquela questão de dificuldade, às vezes, da pessoa dormir, ela perde o sono, fica sonhando corriqueiramente, né? Para de se alimentar, né? Ela se isola, tudo isso vai acontecendo. Então tem uma diferença. Por exemplo, na questão do luto, o luto ele em si ele não é doença, é uma circunstância, é um evento que todos nós vamos passar. Não é fácil, é muito difícil passar por esse momento, mas é um processo que vamos elaborando naturalmente. Quando a gente vai falar, nós oramos, nós conversamos, para que aquela pessoa que passa por aquele momento, ele se torne futuramente em saudade, em que você possa lembrar dos momentos bons, né? Agora, quando isso é tão intenso que a pessoa não consegue retornar à sua vida normal, né? Aí a gente já começa a observar que há um trauma ali, há uma dificuldade de lidar com aquelas circunstâncias. Então, a gente precisa estar atento nos sintomas que foram falados. Ele está persistente, ele já está num tempo prolongado, tem passado por anos em relação a isso, então é necessário buscar ajuda, porque ela realmente está vivendo um momento de trauma, né? E aí é um impacto tão forte que mexeu com a questão mental, com a saúde mental, né? Então ela precisa de buscar uma ajuda, de buscar um cuidado em relação a isso. Aí como é que a gente faz? Primeira coisa que a gente fala, busca um profissional, né, que possa auxiliar, né, um terapeuta, um psicólogo que vai ajudar a processar esse momento, trabalhar, né, vivenciar novas formas, buscar, né, tem terapias específicas para isso, né, trabalhar o luto, esse trauma que está vivendo, né? Então, aprender a lidar com essa dor e mudar, recuperar a qualidade de vida, né? A gente fala para a pessoa, e a pessoa às vezes ela está tão fechada naquela dor, que ela às vezes não consegue sair, não consegue ir em lugar que gostaria de ir, que tinha um costume, o hábito de ir. Então, assim, manter hábitos saudáveis, né? Buscar alimentação, a gente sempre procura isso, você precisa estar se alimentando. E naquele trauma, naquele momento que você passa, a pessoa fica muito tempo, às vezes, sem se alimentar naquele período ali, né? Mas se isso está constante, então ela precisa voltar a uma regularidade, né? É importante trabalhar o bem-estar, né? Tanto físico quanto emocional, buscar rede de apoio, né? Então a rede de apoio são familiares, amigos, o profissional de saúde, o seu líder religioso, a pessoa que ele possa trabalhar, possa estar conversando sem ter julgamentos. A maior dificuldade para a gente, Nayan, às vezes que a pessoa percebe e às vezes faz comparação ou julgamentos, né? Ah, eu passei por isso e eu fiz assim e eu consegui. Ah, não, isso aí a gente passa e são coisas que entram tão para a pessoa que está vivendo aquele trauma, é dolorido. É muito difícil, né? A pessoa fala, você passou, você conseguiu, mas eu não estou conseguindo, então eu preciso aprender. Então, às vezes, o julgamento que vem, né? Que a pessoa se sente julgada naquele momento, ela se fecha, então ela não consegue lidar, né? Às vezes ela vive um processo de culpa, eu não estava lá, eu não pude trabalhar isso daí, né? Então, são coisas que precisam ser investidas, cuidadas, e a pessoa precisa vivenciar uma nova vida, voltar a viver, né? Então a gente trabalha com isso e muitas vezes tem pessoas que naquele trauma ela não quer abrir mão,
também. Olha que isso é difícil falar para a pessoa quando ela está vivenciando esse momento, que a gente fala assim, olha, deixa a pessoa aí, deixa ela aí, deixa ela, né? Algumas pessoas usam aquela palavra, deixa descansar, né? Então assim, não, eu preciso nesse momento abrir mão, entender que a vida continua e agora como que eu vou fazer para vivenciar esse novo tempo, esse novo momento, né? Para a mãe que perdeu a criança, se aí tem a idade fértil de novamente ter uma criança, e às vezes ela fica com aquele medo de acontecer tudo de novo. Então, esses cuidados precisam ter, né? Em um outro momento, quem sabe a gente fale aqui sobre a pessoa, igual no caso dela, a criança estava ali, né? Tinha uma certa idade de vida. E tem as mães que perderam ainda, né, que é aquele aborto espontâneo ou uma circunstância em que veio a perder a criança ainda no ventre. Esse é um outro momento que a gente pode trabalhar e é necessário poder, né? Porque aí os pais estão ali, tiveram todo um sonho, todo um momento, e aí fica aí o desafio também, né, para que você que tenha passado por uma circunstância dessa, você mãe que possa ter passado por uma circunstância dessa, também interagir com a gente, poder vivenciar, a gente trazer esse tema futuramente, ok? Mas, nesse momento, é respondendo a nossa ouvinte que falou naquela ocasião, né? E aí, assim, realmente pode a pessoa estar vivenciando, e no caso dela, 9 anos já é um tempo bem prolongado. Então, e às vezes a pessoa não consegue dar conta, não consegue continuar aquele pensamento, aqueles momentos ficam voltando o tempo todo. Então, assim, é diferente de você vivenciar o luto, passar de um processo natural, retornar à sua história e ter lembranças. Às vezes você vai chorar, às vezes vai trazer uma lembrança, vai pensar no que aconteceu, vai bater a saudade, mas você vai dar continuidade na história. Quando a sua vida trava, aí é o momento de se investigar, de cuidar e de trabalhar isso aí, Nayan. Ok? Aí assim a gente vem esse primeiro momento. Show de bola. Respondido, então, 10h24 no horário de Brasília. Lembrando que as pessoas podem interagir com a gente, tanto no YouTube quanto no WhatsApp. No WhatsApp você fica tranquilo que a gente não vai trazer a sua identidade. E agora a gente entra no nosso tema, transtornos de humor, quando as emoções oscilam demais. Eu vou soltar a nossa vinheta para a gente, então, começar oficialmente o nosso quadro de hoje. Vamos lá. Você ouviu Divan na 316. Opa, essa vinheta aqui tá errada. Essa aqui é do final. Eu tinha colocado o começo da abertura. Agora sim. Pronto. Agora na rede Divan na 316 com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316 com Egnaldo Pinheiro. Vamos nessa. Já começamos, na verdade, foi feita a introdução respondendo a pergunta anterior. E agora a gente entra no tema de hoje, transtornos de humor, quando as emoções oscilam demais. Eu tô curioso demais para saber esse conteúdo de hoje. Hoje eu tô curioso, porque quando a gente lida com algumas pessoas assim, a gente quer, de alguma forma, saber, né, como tratar, como conviver, e eu acho que isso vai ser muito bom para todo mundo que está, toda a audiência, porque certamente, né, pastor, a gente tem o nosso convívio de escola, de trabalho, de família, de igreja, pessoas que oscilam bastante, né, e aí agora a gente vai descobrir as causas, o que a gente pode fazer para, de repente, ajudar essas pessoas. É contigo mais uma vez, meu pastorzão. Estamos aqui, somos todos ouvidos. Bom, Nayan, é bom a gente bater esse papo aí, é muito, muito importante, né? A gente trabalhar essas questões de humor, porque tem pessoas, cada pessoa é uma pessoa diferente, né? Então, tem diferença, né? Nós falamos agora mesmo daquela tristeza passageira, né? E da diferença, também mexe quando falamos do luto, né? Na verdade, falamos do luto, que não é uma tristeza passageira, é algo que acontece ali, a pessoa trabalhou o trauma. Mas tem aquele momento da questão da tristeza passageira e o transtorno, né? E aquele momento que vai se mexer nisso. E o que vai diferenciar isso? A duração,
né? Tem pessoas que, e aí tem outros detalhes também que a gente vai dar uma olhada aqui, né? Que a gente vai começando pela tristeza, mas tem aquelas pessoas que são explosivas, né? De repente tem aquela, e aí será que aquela pessoa que está ali, a gente tem algumas pessoas hoje que falam o seguinte: a gente conversa, né? E todo mundo traz um diagnóstico, né? A gente vai lá, o pessoal vai no Dr. Google, ou então já ouviu falar, né? A gente tem o DSM-5, né? Que é o nosso manual de questão da saúde psiquiátrica, tá? Todas as áreas ali, para poder colocar o CID também, temos a classificação, né? E aí você encontra aquela pessoa que de repente ela está com você ali conversando e para nós, né, que está ali do lado, parece que do nada ela muda assim, o humor dela, ela te dá-lhe uma resposta ali que você fala assim: oxe, o que aconteceu? Né? Não sei o que está havendo ali, e a pessoa às vezes explode ou é explosiva, e alguns vão, que já foram ou cuidados ou passaram, já até se usa o diagnóstico para falar assim: não, eu sou desse jeito mesmo. Na realidade, o que nós precisamos observar, né? Quais são as circunstâncias que estamos vivenciando? Então, vamos pensar aqui. Pensando na questão de diferenciar entre tristeza passageira e o transtorno, e aí a gente tem o transtorno bipolar, tem pessoas que falam: eu sou bipolar, né? Ou alguém fala assim: fulano é bipolar, mas o que vem a ser isso, né? Mas o que vai mostrar nessa mudança de humor, né, o impacto dela. Então, o que acontece? Uma pessoa que tem uma tristeza normal, passageira, ela tem uma duração, né, ela é temporária, né. Já o transtorno é uma questão de saúde mental, é diferente, né, e aí requer um tratamento profissional. Então vamos lá. Por exemplo, a tristeza passageira, a duração, ela tem uma duração curta, ok? Qual a causa? Ela tem uma causa específica. Nós falamos da perda de um ente querido, um problema no trabalho, uma decepção, né? E que você vai conseguindo lidar com ela nas circunstâncias do dia a dia. Você chegou no trabalho, como que é difícil. Hoje nós vivemos um tempo diferente, né? Um tempo que hoje o trabalho informal, né? O pessoal que trabalha home office, né? A gente vê assim aquela questão do pessoal trabalhando. Agora, imagine aquela pessoa que trabalha dentro de uma empresa e está acostumado, ele é um CLT, e numa crise de um momento, ele chega lá para poder trabalhar o seu patrão, ele manda no RH e fala assim: olha, hoje nós estamos passando por um momento, nós não vamos precisar dos seus serviços. Então, assim, é uma tendência da pessoa trazer naquele momento, ficar triste, porque na sua mente vai passar várias coisas ali naquele momento. O que eu vou fazer? Né? Se ele não se preparou financeiramente durante o longo da sua história, né? Hoje a gente se fala muito nisso, né? Antes não. E aí a pessoa vai pensar: e agora o boleto vai chegar, o que eu vou fazer? Então, assim, tem ele é atravessado por várias circunstâncias, vários sentimentos, em que ele vai passar por um momento de angústia, de tristeza, de preocupação, vai ter que avaliar o que levou a ele ser dispensado, ou perder aquele contrato, e o que ele vai precisar de fazer. Então, ele vai ter que lidar com esses sentimentos. É uma tristeza em que ele trabalha isso dali. Agora, não, é um transtorno, é outro momento. Então, por exemplo, a intensidade da tristeza, a tristeza ela tem uma duração menor, ela como eu falei assim, um evento que aconteceu e que causa um sofrimento, né, mas ela consegue voltar à sua rotina, ela consegue trabalhar, ela consegue, talvez naquele período, um curto espaço de tempo, ela precise de dar um tempo para ela descansar, e depois ela vai voltar nos seus afazeres, mesmo com uma certa dificuldade, né? Então, aí a gente vê ali o que ela vai ter. A pessoa vai, às vezes, estar chorosa, às vezes ela vai perder o interesse um pouco por algumas coisas, mas aos poucos ela vai voltando, né, as suas energias, o seu comportamento, o seu dia a dia. Tristeza passageira, né? Porque quando a gente fala tristeza passageira, a nossa ideia também é algo que aconteceu agora e já acabou.
né? Ela pode durar alguns dias, alguns momentos, mas você vai recomeçando. É aquela pessoa que fala assim: olha, pronto, eu preciso voltar à vida. Já ouvi alguém falando lá, não, o boleto vai bater ali, eu tenho que dar conta disso daí, né? Eu às vezes eu vou adiar algum projeto por um curto espaço de tempo e retomo a minha história, ok? Aí vem a questão da gente pensar o seguinte, né? Vamos colocar ali o que o pessoal sempre fala quando é essa alteração de humor, né? Ou então quando a pessoa muda, fala, ele é bipolar. Fulano é bipolar, né? A bipolaridade é um transtorno que tem mudança extrema. É uma questão mental. É um momento, ela precisa ser trabalhada, né? Precisa ser cuidada, né? Então, assim, ela tem uma mudança de forma extrema, né? Ela altera, ela pode ter aquela nuance, ela pode alterar entre episódios de depressão ou de mania, né? Quando a gente vai falar na parte técnica, a gente vai falar da hipomania, que é um pouco mais leve do que o maníaco, né? Mas ele tem alteração. E aí, então, assim, é uma forma menos grave de euforia. Quer ver um exemplo que a gente vai dar aqui? Não sei se você já viu alguém que ela está naquele extremo, né? Às vezes ela está naquele momento da mania, né? Ela está enraizada, ela fala assim, ó, tudo, eu tenho que resolver tudo agora, né? E aí uma pessoa que está num processo desse, ela pode tomar decisões que vão acarretar problemas muito maiores na frente, né? Não sei se você já viu, Nayan, uma pessoa que de repente ela consumiu, gastou excessivamente naquele momento que ela estava vivendo da mania. Gastou o que não tinha, né? Aí o cartão vai lá, estoura, né? Não tem como. E aí depois que a pessoa vai começando a lidar com, vai sendo cuidada, vai sendo tratada, foi identificada, foi diagnosticada, e ela vai dar conta, ela vai falar assim, aonde eu consumi desse jeito? Ela estava num momento de mania que ela tinha que ter tudo ali agora. Aí, né? Aí a gente encontra, você vê vê um comercial, vê uma propaganda dizendo que você tem direito e pode fazer agora, ela vai comprar até um avião, né? Mas é aquele momento da mania. Depois que vai dar conta, ela não se percebe naquele momento. Mas ali ela está animada, tá? Ou é aquela pessoa que está ligada, a gente conversa com alguns, fala, fulano é ligado no 440. Não é algo normal dele, é algo que está fugindo, está no extremo. E aí ele pode estar vivendo um momento de mania, um momento da bipolaridade, e ele precisa lidar com tudo isso. Então, essas questões a gente vai ver. Então tem até quando você vai lá no DSM-5, quando você vai procurar algumas coisas ali, você vai observar o que acontece. Por exemplo, no episódio, tem uma tabelinha, né? Você vê lá, está escrito lá, né? No episódio depressivo bipolar, a duração pode durar semanas ou meses. Já no episódio de mania ou hipomania, a duração mínima é de uma semana para mania ou 4 dias da hipomania para diagnóstico. Então, assim, a pessoa foi trabalhar, vai vendo o tempo, vai ser diagnosticado. A intensidade. Para depressão, no episódio depressivo bipolar, a intensidade é depressão profunda que pode levar ao isolamento e retraimentos extremos. É um comprometimento grave do funcionamento psicossocial. Já na mania, é um estado de euforia patológica. Pode passar ali por irritação, um aumento anormal e persistente da atividade ou da energia, né? É aquela pessoa que realmente você vê, ela tá ali naquele, ou ela tá lá naquela euforia, ou ela tá tão irritada que acaba brigando com todo mundo, né? Os sintomas, olha só, da depressão na bipolaridade: tristeza profunda, falta de energia, alteração no sono, ela começa a dormir muito, perda de interesse, sentimentos de ser inútil, né? E pensamentos de autoextermínio, suicidas. E já na mania, que ela está enraizada, ela está cristalizada, a gente fala que ela está cristalizada no momento, né? Tem a necessidade reduzida de sono, ela quase não quer dormir, né? Aquela pessoa que está falando rápido, fala rápido, excessiva, pensamentos acelerados,
impulsividade, comportamento de risco. Aí é que eu te falei dos gastos excessivos, né? As decisões imprudentes, a agitação e grandiosidade. Ela é a dona do mundo, ela tem todo o poder naquele momento, né? Ela está vivendo aquele momento da mania, da bipolaridade, né? E aí precisa ser cuidado em relação a isso, são sintomas que vão aparecendo. Então a gente começa a observar isso. E na funcionalidade, né? Na sua funcionalidade, por exemplo, na depressão, ela é altamente prejudicada com dificuldade em manter a funcionalidade diária. Ela não consegue fazer nada ali e às vezes a pessoa está ali, está tentando com ela, ela não consegue, ela está ali rebaixada, vamos dizer. Já na mania, a funcionalidade pode ser severamente comprometida, levando a situações perigosas. Então ela quer fazer tudo, ela quer montar. Então sim, são esses, nós estamos falando entre sintomas, comparando ali com o diagnóstico. É claro, você que está aqui conosco participando no YouTube, você que está nos ouvindo aí pela rádio, né? É importante não ficar se diagnosticando, procure ajuda. Ou aquela outra questão que a gente observa, né? Sempre uma pergunta que é feita. É um familiar meu ou é alguém que está próximo, o que eu faço? Você começou a perceber isso? Comece a ajudar, porque essa pessoa, por exemplo, se tiver uma fase de mania, ela vai gastar o que tem e o que não tem. Ela vai se colocar em risco e colocar outro em risco. Então, mas ela não vai se perceber, ela está ali naquele momento, ela está acelerada, ela está fazendo muita coisa e alguém precisa estar ali do lado e perceber para ajudar ela a diminuir, né? Desacelerar, né? Cuidar. E como que você vai fazer? Buscar ajuda, buscar pessoas para poder auxiliar, para poder buscar ajuda profissional. E aí alguns familiares fazem, mas eu não consigo. Talvez se você for tentar segurar, vai ter problema mesmo. Ela vai se sentir pressionada, vai fazer ainda mais ainda, vai fazer algo que possa comprometer mais ainda. Mas você pode ir ajudando, pode ir caminhando, pode ir auxiliando, né, para que essa pessoa possa se ver naquele momento. Né? Então a gente vai vivenciando isso nos dois extremos. Ou ela está totalmente lá naquele questão da bipolaridade rebaixada e é uma questão mental, uma questão emocional, ou ela está lá na acelerada. Então a gente precisa estar atento em relação a isso. Ok, Nayan? Maravilha. 10h39 no horário de Brasília. Tem algumas perguntas aqui chegando no WhatsApp. O senhor prefere que a gente faça agora ou deixa para o final, para não perder sua linha aqui? O que o senhor prefere? O que fica melhor para o senhor? Nayan, tranquilo demais, estou à vontade aqui, como você fizer. Eu sei que até 11 horas eu estou aqui. Isso é tranquilo. Então, tá. Então vamos lá, vamos lançar aqui, ó. Nós temos a primeira pergunta de um ouvinte dizendo o seguinte: Oi, Nayan, doutor Ignaldo, eu perdi meu filho em 1975 e até hoje isso mexe comigo. Fiz tratamento na época, mas não foi suficiente para tirar esse trauma. Na verdade, esse ouvinte aqui está comentando por causa da sua resposta, né? Antes da gente começar aí no início, na verdade, do nosso quadro, né? Ela disse que fez tratamento, mas não foi suficiente para tirar esse trauma, pastor. Então, a realidade, a gente sempre continua nesse acompanhamento, no tratamento. Às vezes a gente quer algo que retire rápido. Já vamos lembrar. Sentimento de perda não é fácil. Ela vai sendo tratada e aquele sentimento vai se transformando em saudade. Ela vai ser sempre lembrado, mas assim, é a sua vida, né? Muito obrigado primeiramente por estar participando conosco aqui, tá? E aí a questão a sua vida deu continuidade? Se a sua vida deu continuidade e você tem conseguido, por exemplo, reconquistar, trabalhar novamente outros projetos, né? Até mesmo cuidar de crianças, ter filhos, que a pessoa não falou se teve outros filhos, ok? Então, você está conseguindo e vai sempre lembrar, né? O episódio vai vir à mente, a tristeza pode vir, mas ela não pode te cristalizar, te paralisar. Então, hoje ela falou assim, olha, não é que não tenha dado certo, para aquele momento ele foi suficiente, ok? Porém, vez por outra, é necessário sim conversar, trabalhar esse episódio, trabalhar assim o que te paralisou. E aí a rede de apoio, profissionais de saúde, para poder ajudar e continuar a sua história, continuar a sua vida, né? Porque toda perda,
ela mexe com a gente, não tem como, né? E aí e principalmente, Nayan, quando eu vou usar a palavra que não é a mais adequada, mas vou tentar explicar. Por exemplo, principalmente quando não é uma perda natural. O que seria que nós consideramos perda natural? Um dia conversando com um pai, e o pai citou justamente o que seria na naturalidade do nosso pensamento da vida. O filho sepultar os pais, correto? Seria isso por causa da questão de idade, várias questões, nós vamos passar por isso. E aí, naquele episódio, o que tinha acontecido? De forma abrupta, foi perdido aquele filho, né? Então, a dor daquele pai era falar isso. Isso não é natural, né? Realmente, para o nosso conceito humano, que é tão pequeno, não é natural. Então, assim, ele falou, tudo que eu tinha investido, tinha colocado, e eu não tenho mais para quem, né? Então, assim, agora vamos ressignificar essa história. Vamos viver essa vida, né? Não é algo, foi algo inesperado, foi algo abrupto e foi um sonho que todo sonho, quando a gente tem uma perda, ele é interrompido. Mas a partir daí foi trabalhado, né, foi se trabalhar a continuidade da história da vida, o que vou fazer, o que eu posso fazer neste momento e não deixar de viver, né? Agora a dor, ela pode aparecer um dia? Pode. Ela pode vir a saudade? Pode. Tem pessoas que não conseguem guardar nem uma fotografia, né? Tem pessoas que escolhem não guardar, né? Não há problema nenhum, mas tem pessoas que não conseguem ver. Tem sintomas diferentes e cada pessoa vai reagir de forma diferente, ok? Então é baseado assim. É claro que eu estou falando de uma forma geral. Então a melhor forma tá te afetando? Busca ajuda para poder ressignificar mais nesse tempo. Sabe por quê, Nayan? Porque o trauma em si, o que o trauma ele faz? Em um dado momento da nossa história, e na minha abordagem, quando eu falo assim, quando eu não fechei aquele ciclo, né, quando eu não concluí e resolvi e parti para um novo momento, o que acontece? Tem situações da nossa vida que, quando acontecem, parece que a gente chama de gatilho, ele afeta lá aquele contexto, aí nós ficamos paralisados. É porque eu não consegui resolver aquela parte lá na minha história e eu preciso dar continuidade. Aí, vez por outra, eu vou precisar de uma ajuda, um hétero suporte para poder passar e romper aquele novo momento. Maravilha. E eu acho que tem um detalhe também que a gente precisa lembrar, pastor, é que às vezes as pessoas, não estou dizendo que é o caso da nossa ouvinte, tá? Mas às vezes as pessoas elas confundem trauma com lembranças que naturalmente vêm. Se você perdeu alguém e, por exemplo, chegou a data do aniversário, que seria o aniversário dessa pessoa, naturalmente você se lembra e você vai ficar triste, talvez em algum momento do dia você até chore por isso, por saudade. Sim. Mas não quer dizer que isso é algo que é um trauma, é algo pesado. Talvez seja algo natural, algo comum. Ou eu estou errado, pastor? Não está errado não, né? É isso mesmo. E às vezes a gente passa por lembranças, mas ele não vai impedir de você, por exemplo, comemorar com outras pessoas aquele evento. Nós estamos chegando no evento que é natural a gente agora, que é o final de ano, Natal, período de festa. E assim, eu lembro de uma família, quando eu estava pastoreando, quando eu estava num momento que quando chegava o mês de dezembro, principalmente depois do dia 10, nós entrávamos em momento de oração, porque aquela pessoa traria o seguinte: qual era o trauma da pessoa? O trauma era que, por eventos que aconteceram, por causa de festividades, algumas coisas que aconteceram, então aquela pessoa perdeu familiares tanto de forma natural, por questões de saúde, idade, como também tinha perdido por questões de acidente das festividades da vida. Então, só que por uma fatalidade da vida, eu não vou colocar circunstância, nem vou falar a questão por fatalidade, foram justamente nessas datas. Então, quando chegava nessas datas, e foi um trabalho que a gente foi fazendo com a pessoa e trabalhando, cuidando também, na época era pastoral, era que quando chegava naquela data a pessoa entrava numa tristeza angustiante,
porque a sensação que ela tinha é que até a chegada da virada do ano ela ia perder alguém. Olha, isso é um trauma, né? Então, assim, já tinha passado anos. E aí, assim, quando passou o primeiro ano, que não aconteceu, a gente começou a trabalhar, e isso já vinha, assim, tipo há 4, 5 anos acontecendo, né? E a pessoa, quando ela chegava, e ela falava assim, ela deixava escapar, né? Quando chegava em dezembro, ela falava, eu não gosto de dezembro. Mas por que você não gosta de dezembro? Igreja, né? Preparando aquele jantar da virada do ano, aquela coisa toda. E aí, essa pessoa falava, olha, porque eu perdi fulano de tal, eu perdi fulano de tal. E aí ela trazia a memória. Aí começamos naquele ano começar a vivenciar, igual hoje, dia de ação de graças, o momento de gratidão, né? O que você vivenciou com essas pessoas, né? Como que era? E começamos a trazer a alegria do que era vivenciar aquele período da virada do ano, do Natal com essa pessoa, o que modificou, né? E lembrar desses momentos de alegria, como foi bom. E aí passou o primeiro ano, o segundo ano e não aconteceu. Pode ser que ela se lembre ainda hoje de alguma coisa desses eventos? Pode. Pode ser que quando chega no Natal, quando chega nessa época, venha aquela saudade e vem às vezes uma pontinha de preocupação? Sim, pode acontecer. Só que o que a pessoa faz agora? Quando chega nesse tempo, ela sabe muito bem, ela procura estar em contato com a família, está orando, está conversando com eles lá e saber o seguinte, pode acontecer ou não. Nos outros anos não aconteceu. Então não significa que vai acontecer. Então a ansiedade, a hora que a gente fala da ansiedade, do trauma, né? Chegou dezembro, vai acontecer, né? Não necessariamente. E aquela ansiedade fazia o quê? Paralisava aquela pessoa, ela não festejava, ela não conseguia estar com a família, e isso mudava todo o contexto. Então, não era uma tristeza normal, era uma tristeza patológica, era um trauma que paralisava naquelas datas. Então, a partir daí que ela conseguiu atravessar, mudou essa história, né? Aí é o que o João acabou de falar, a pastor acabou de falar. Pode vir a tristeza? Pode. Virá a lembrança? Virá. Mas também vem aquela lembrança de coisas, de momentos gostosos que foram vivenciados, do alimento, né? Até hoje a gente lembra, por exemplo, você vai comer um alimento, você vê um perfume e aquela memória que ficou, né? Memória gustativa, memória olfativa, vai surgir. E quando ela surge, bate a saudade. Quando bate a saudade, dependendo dessa intensidade da saudade, a lágrima pode descer. Mas você vai continuar a sua história, vai continuar a vida. Ok? É isso. Bom, 10h49 no horário de Brasília, tem outro comentário aqui de um ouvinte dizendo o seguinte, não sei se o senhor vai conseguir entender, olha, ela diz assim, quando essa mudança de humor, aí voltando para o nosso assunto original de hoje, né? Quando essa mudança de humor acontece só com uma pessoa e não com todas, é transtorno ou não? Então, primeira coisa que a gente precisa observar, assim, o que está acontecendo com essa pessoa. Primeiro, você já identificou que é uma pessoa. É um comportamento, esse comportamento você vai observar assim, quais os momentos que ele acontece. E qual é a intensidade que ela acontece. E aí se você percebe, e o interessante é isso, né? Você está do lado, você tem percebido, tá? A pessoa às vezes não está se percebendo. E você quando, por exemplo, num momento em que tiver a oportunidade, pode conversar com essa pessoa sobre essa percepção sua. Você já percebeu que, poxa, eu estava conversando com você, de repente você me deu uma resposta lá que eu fiquei sem chão, eu não sabia o que fazer. Aí, poxa, mas aí ela muda, vai falar, vai pedir desculpa ou não, ou vai ser agressiva, não sei. E aí você vai poder falar o quantas vezes isso tem acontecido e ajudar essa pessoa a se perceber e de repente falar, olha, eu preciso de ajuda. Porque se é com uma pessoa só, a naturalidade do nosso relacionamento geralmente essa pessoa vai começar a ser isolada, né? Se eu já sei o que acontece, se eu não quero ficar passando por isso, quando essa pessoa chega no grupo, de uma certa forma, um vai saindo para um lado, outro vai saindo para o outro, e sempre o menos
avisado, né, que a gente chama do desavisado, ele fica sozinho. Então, quando vê a pessoa está conversando só num grupo de 6, ele está conversando com uma pessoa só, não consegue interagir com os outros, né? E aí é você que vai falar justamente para ela, olha, você tem percebido isso, né? Que a pessoa depois de um momento ela vai parar e vai falar assim, poxa, as pessoas não gostam de falar comigo, né? Aí fala, mas por quê? Por causa dessa oscilação mesmo, né? E a pessoa não percebeu. Às vezes ela está naquele momento da mania que ninguém suporta. Por que não suporta? Porque a pessoa é acelerada, a pessoa está ali, né? E se a pessoa já tem um diagnóstico, ela ainda corre o risco, a gente corre o risco de ouvir a pessoa se defendendo e falando assim, olha, eu tenho esse transtorno. Ela não fala transtorno, não, eu sou bipolar mesmo, e olha, não tem que me contrariar, não, que eu já conversei com o meu psiquiatra. Opa, então tu tem que voltar a conversar com ele de novo, vamos para aí. Vai lá, vai se medicar, porque muitas vezes, e a gente vai observar, tem pessoas que precisam passar por alguns medicamentos e começar a lidar por isso, porque às vezes ela pode oscilar de uma forma que ela sai daquele momento de mania e vai lá para a depressão, e aí você não consegue acessar ela também não, né? E aí essa pessoa precisa estar dentro de um momento regular, que toda pessoa ela é passível da gente estar junto ali, pode passar por um momento de alteração, mas pode ser cuidado. E aí, quem mais sofre, além das pessoas que estão do lado que não vão querer estar próximo, né? Mas quem mais sofre é a pessoa que está com o transtorno. Então pode ser assim, se é uma pessoa só, né? E todo mundo tem percebido, avalia isso daí, conversa com ela, vê direitinho, né? O que tem acontecido. Às vezes, né? Você vai perceber que não é um transtorno, é apenas uma falta de tato, de comportamento agressivo. O que está acontecendo com essa pessoa? E aí a gente pode ver. Mas se isso acontece constantemente, é uma mudança grande de humor constante, pode estar vivendo um momento de transtorno de humor que precisa ser cuidado. Maravilha. Bom, 10h54 no horário de Brasília, a gente agradece a turma que está aqui com a gente também no YouTube, né? Comentando, Sunamita, né? Bom dia, que Deus renove as nossas forças, nossas mentes, nossa vida espiritual seja fortalecida em Cristo Jesus. Temos aqui também a Luci Carneiro concordando, né? Mandando bom dia pra gente. Obrigado, Luci. Temos a Marluce Maria também, a Sandra Santos mandando bom dia pra gente. Sandra disse que saiu lá do aplicativo e veio aqui para o YouTube também acompanhar. Então você que está no YouTube, dá um like pra gente aí, tá bom? Clica no joinha que é muito importante e compartilhe. Dá tempo ainda você compartilhar essa nossa live aí para quem você entende que é importante receber esse conteúdo. Clica no sininho para receber as notificações. Se você não está inscrito no canal, se inscreva aí, tá? 10h54, o tema de hoje, transtornos de humor, quando as emoções oscilam demais. Pastorzão, como é que você quer fechar aí, concluir essa nossa conversa de hoje? Vamos continuando mais um pouquinho, né? Olha só, no transtorno, voltando da questão do transtorno bipolar, o transtorno de humor, uma das coisas que a gente precisa estar atento é que às vezes, igual a nossa ouvinte perguntou aí, né, que a pessoa oscila muito, altera muito, mas no episódio bipolar, da bipolaridade, o episódio ele pode surgir assim do nada, é aquela desconexão da realidade, né? Não teve um evento claro, né, que pudesse justificar aquela intensidade de mudança da pessoa. Você está conversando, eu já conversei com alguém assim, que de repente a pessoa assim, se altera de uma tal forma que é muito difícil. Ou a pessoa, por exemplo, já conversei com pessoas que estavam no momento da mania, e a pessoa estava tão acelerada que quando eu fui pedir para a pessoa concluir, para a pessoa chegar onde a pessoa explodiu. Naquela explosão, é claro que se você está junto com uma pessoa e você é um ser humano normal, está ali tranquilo, a tendência da gente, quando o outro faz isso, é se defender. E aí você altera com aquela pessoa e assim, não consegue lidar, a briga está formada, né? E na ocasião, quando fui percebendo o que estava acontecendo ali, eu mudei o meu comportamento. E a minha pergunta é, por que você gritou comigo? O que eu te fiz nesse momento? E foi aquele momento que a pessoa parece que deu-lhe uma perdida ali e voltou e tentou se justificar e falou, pois é, mas não era isso que estava acontecendo. Então,
a pessoa está tendo uma interferência na vida, a pessoa, aquilo está impactando ela precisa do acompanhamento médico, ela precisa cuidar disso daí, precisa retomar a sua história, né? E porque são as questões emocionais que vão trazendo ali, pode ser um evento que ela sofreu em relação a isso, né? E ela pode ter passado por momentos difíceis da vida, pode ter a história dela ter passado por traumas, por momentos de angústia, e ela precisa novamente voltar aos seus contatos, voltar a vivenciar um novo momento da história. Então, por exemplo, na abordagem que eu trabalho, por exemplo, a gente vai olhando a pessoa de uma forma geral, num todo, né? O que está acontecendo, quais as influências, pode ser questões biológicas, pode ser questões genéticas, né? Pode ser o contexto social dela. Então, o que está acontecendo, essas interrupções no ciclo de contato, né? E o que ela pode falar? A gente fala muito do ajuste criativo, porque a pessoa ela pode, do jeito dela, não conseguir ter aquele manejo. Então ela precisa ter consciência, né, do que está acontecendo naquele momento. E como que ela está fazendo, o que está acontecendo naquele... a gente fala muito do aqui e agora, né? O que está acontecendo? Se eu estou num momento de ansiedade, eu preciso me dar conta de que aquilo que eu estou vivenciando vai acontecer, eu estou vendo, é palpável, né? É eu ficar diante, por exemplo, e pode acontecer, né? Quando a pessoa ela tá, por exemplo, vou visitar um zoológico, né? Houve um episódio aqui em Brasília que eu fui visitar o horto zoológico, né? E teve um momento que deu medo, né? E aí qual foi o momento? Eu não lembro o que aconteceu no local, que tinha um fosso, tinha um animal ali um felino, né? E ele poderia, no local que ele estava pulando, ele estava irritado com os que estavam do lado de fora e ele estava querendo pular o local que ele estava. Então tinha um fosso, ele não conseguiria pular, não daria, é uma realidade. Mas um evento ali, não sei se foi uma chuva, não foi uma chuva, algo que tinha alguma coisa ali, tipo um tronco, alguma coisa que teria a possibilidade dele pular. Então repare bem, aquele ali era um evento que demonstrava uma possibilidade e surgia então um acidente, um evento de pânico. Então o que aconteceu? Nos afastamos, as pessoas se afastaram e foi acionada do zoológico quem poderia trabalhar aquilo ali, cuidar para poder evitar aquilo acontecer. Agora, naturalmente não aconteceria. Se você está do lado de fora, não tem nada que vai acontecer de ter risco, e a pessoa entra em pânico, ela entrou numa ansiedade de algum evento que mexeu com ela emocionalmente, né? Ela entrou numa ansiedade e ela precisa ser cuidada, ela precisa ser contida, ela precisa ser medicada às vezes, dependendo da circunstância, se for um transtorno de ansiedade generalizada. Então, eu estou dando um episódio porque já é um local que está todo mundo ali brincando, olhando, vendo, olha que legal, é bonito, opa, parece que ele vai fugir. Não vai fugir, está tudo ali, naqui e agora, o que está acontecendo? Aí que a gente pode, peraí gente, aqui e agora, o que está acontecendo? É possível? Não, está tudo cercado, tudo dentro dos padrões de segurança que o local oferece. Então não preciso ter pânico. Se surgiu, né? Mas a gente está falando da alteração de humor. Estou falando da alteração de humor porque no episódio das questões de mudança de humor, isso pode acontecer num transtorno. E a pessoa entrou nesse pânico ali. Então agora é ter consciência, né? Então o que acontece? As oscilações emocionais, elas podem ser intensas, né? Pode ser desde a depressão, né? Uma depressão que as emoções foram reprimidas e ela não consegue dar conta daquele momento. Ela não se reconhece. Então, o que vai acontecer? O ciclo de contato, o contato dela, ela não vai conseguir ter, não vai ser natural, e ela precisa voltar a ter, né, cuidado com isso, trabalhar. Na questão das polaridades, né, então, o que vai acontecer? Ele precisa estar atento porque ela pode estar oscilando entre o maníaco e o depressivo, a mania e a depressão.
Então a gente vai trabalhar com ela para essa pessoa entender, ver o que está acontecendo, o que ela está sentindo, qual a ajuda que ela precisa, porque talvez ela quer se regular e está se regulando de uma forma que é prejudicial para ela, né? Então a gente vai falando sobre isso para que a pessoa possa trabalhar isso, não ficar cristalizado no momento e nem tampouco aí ela não olha para frente, não olha para trás, não vê o passado ou o futuro, e ela está ali presa no presente, ela precisa ser cuidada. E ela é responsável pelo que ela está fazendo, o que ela tem, o que ela quer. Então a gente trabalha isso daí para que, olha, você é responsável pelas suas ações. Agora, os seus sentimentos, o que está acontecendo ali, então é você que vai trabalhar. E aí quando você conversa para a gente ir para o final, né, Nayan, às vezes se encontra com alguém que a pessoa fala assim, aquela técnica corporal, né? Respira, né? Calma, respira. Então ela inspira e respira. Aí vai soltando. Ou seja, para poder regular, trazer a regulação do seu organismo. Olhar o momento e poder dar conta da sua história. Então, se há essa oscilação muito grande, ela não está conseguindo dar conta do que está acontecendo naquele momento, ela não está conseguindo se regular, lidar com pessoas, busque ajuda porque ela está vivenciando um transtorno, não algo normal. E já tem o normal, é aquela pessoa que geralmente na forma da criação dela, ela na história de vida dela, ela pegou alguns costumes que para outros não parecem ser os melhores, né? Tem pessoas que, e eu ouvi isso uma vez, achei muito interessante, que eu gostei da pessoa, foi bem dura quando falou, ela falou assim, olha, tem pessoas que falam assim, eu sou verdadeira, eu sou assim. Aí o outro falou assim, não, você é mal educado. Porque tem uma forma que você possa falar. Então a gente sempre pergunta, qual é a melhor forma de você falar para alguém aquilo que você está sentindo? Talvez você tenha ficado naquele momento tão aborrecido com a atitude do outro que você vai brigar. Mas se você parar, se colocar no lugar, olha, eu estou passando aqui, é ele, não sou eu. Mas isso me afetou. O que eu posso fazer? Fulano, essa atitude sua, ela foi muito ruim para mim. Eu não gostei. Não consegui lidar com isso daí. E aí a gente vai conversar sobre isso, né? Às vezes a pessoa não vai conversar, ela não vai querer se abrir, ela percebeu que ela não foi bem, e aí você deixa ela no tempo dela, porque um dia ela vai falar com você. E você vai poder falar para ela, lembra daquele episódio? Lembra daquele momento? Rapaz, eu não consegui dar conta disso não. Né? Daquele jeito eu não consigo conversar não. Né? Então, e às vezes a gente pega, tem pessoas que se fecham, saem e não conseguem lidar. Então assim, qual o trauma que ela passou? Qual a dificuldade que passou? Então é lidar com tudo isso aí. Ok, Nayan? Fechou, então. Agora 11 horas e 4 minutos, apareci aqui. 11 horas e 4 minutos no horário de Brasília. Bom, assunto muito, muito, muito bom. Aliás, você que está chegando agora, poxa, eu cheguei no final, perdi. Não, você não perdeu não. Fica tranquilo que o conteúdo fica salvo para você aí no nosso canal do YouTube, nas plataformas de podcasts, no site da 316. Então você fica tranquilo para depois degustar esse assunto aí com muita tranquilidade, a hora que você quiser, a hora que você tiver de boa, tá? Bom, 11h05, fechamos. Então, pastorzão, tem mais algo a concluir? Se tiver, fica à vontade, viu? Não, fechamos e, assim, uma coisa para a semana que vem, vou ver se eu trago aqui, porque teve um ouvinte que participou conosco há um tempo atrás e perguntou sobre o transtorno de borderline, né? Borderline, né? E esse é um transtorno de personalidade. E a gente sempre fica, porque todos dois é com B, né? Transtorno bipolar e o borderline. Então, semana que vem, vou falar um pouquinho dos dois, tá? Que aí a gente vai fazer só a comparação. Então, tem a questão de tempo. Vamos lembrar, todo transtorno só é diagnosticado como transtorno, é avaliado, a gente vai tem um manual, a gente vai conversar, e aí a pessoa vai demonstrar qual é a intensidade, o tempo, como que está acontecendo, né? E às vezes a pessoa está vivendo um transtorno e ela mesma não sabe. Então, isso já vem há muito tempo acontecendo, e quem vai perceber? Às vezes a pessoa não percebe, e é quem está do lado, às vezes é um familiar, e ele sabe de um evento que tem acontecido, e a pessoa às vezes não se deu conta desse evento que ela passou e achou que estava resolvido, mas ela vai tendo umas repetições, umas circunstâncias que vai trazendo angústia, tristeza, mal-estar, e a pessoa não consegue lidar com os outros. Então é importante, isso aí seria o transtorno, diferente daquilo que acontece no dia a dia
e você consegue tocar a vida, né? Seguir a vida. Então a gente vai com lembranças, com alguns ajustes, que a gente vai falar de ajuste criativo, a gente chama de ajuste criativo, mas é importante. Então, semana que vem, trazendo o que o nosso ouvinte perguntou sobre borderline, então a gente vai comparar, porque hoje eu falei bastante da bipolaridade, que é aquela mudança de humor, né? Que é tanto de um quanto do outro, que pode aparecer, e às vezes aparece com agressividade, com alguma alteração tão intensa que o outro, né, não consegue receber. Mas é isso aí. Nayan, que privilégio estar contigo aí. Um abraço aos nossos queridos ouvintes e quem veio para cá pro YouTube teve que ficar com a gente aqui. Que bom estar com você aqui. Um forte abraço. Valeu, um abração, pastor Aguinaldo. Deus te abençoe, querido. Bom restante de semana aí, tá? Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.